Agora nós veremos a questão 94 do caderno amarelo do Enem de 2019. Essa questão diz o seguinte: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies químicas em meio básico expressos no quadro. E a pergunta é a seguinte: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, segundo o texto, a mistura sólida comercial ela é composta por hidróxido de sódio e uma substância pulverizada que eu quero saber qual é essa substância. Essa questão nos deu uma informação muito importante, que é a que está assinalada em vermelho aqui. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Dessas semi-reações de redução dada aqui na tabela, a única que produz gás hidrogênio é a primeira. Então, vou pegar ela aqui como a nossa reação de redução desse processo. Essa parte que está assinalada em vermelho também nos dá uma informação muito importante. Ela diz que quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação, ou seja, essa reação é espontânea. Então, esse processo de oxirredução ocorre espontaneamente e esse tipo de processo nós chamamos de pilha. E para um processo de oxirredução ser espontâneo, eu tenho uma espécie química que sofre a redução, outra que sofre a oxidação, mas para ser espontâneo, a espécie química que estiver sofrendo a redução tem que apresentar um maior potencial de redução, enquanto a espécie química que está sofrendo oxidação vai apresentar um menor potencial de redução. Então, por enquanto, eu já chego à conclusão de que esse potencial de redução aqui tem que ser o maior potencial de redução do processo, porque esta é a reação de redução desse processo espontâneo da questão. Então, eu já coloquei aqui que a semi-reação de redução desse processo de oxirredução espontâneo é a equação da água, sofrendo redução, o hidrogênio vai para hidrogênio com o número de oxidação zero. Agora falta a gente escolher qual seria a reação de oxidação. Baseado nessas informações, que para a reação ser espontânea, quem sofre a redução tem que ser o maior potencial de redução, ou seja, menos 0,83 tem que ser o maior potencial de redução. Só sabendo essa informação, eu já posso descartar o menos 0,73, o menos 0,22 e o menos 0,58, porque esses três potenciais são maiores do que menos 0,83. E para o processo ser espontâneo, o menos 0,83 tem que ser o maior. Então, por isso que eu já descarto esses três potenciais. Então, agora eu tenho que escolher entre esses dois qual que é o processo a semi-reação de oxidação do processo de oxirredução da questão. E para escolher dentre esses dois qual será a semi-reação de oxidação, eu vou pegar esse conceito aqui da diferença de potencial de uma reação de oxirredução. Ela é calculada pegando o potencial de redução de quem sofre redução e subtraindo pelo potencial de redução da espécie química que sofre a oxidação. Quanto maior for a diferença entre esses potenciais, maior vai ser a diferença de potencial e, consequentemente, mais espontânea essa reação será. Então, eu vou ter que comparar o menos 0,83 com o menos 2,33 e vou comparar o menos 0,83 com o
menos 0,88. A maior diferença entre esses potenciais vai ser quando eu estou comparando a reação do alumínio com a reação da água. Mas só que o problema nos deu as semi-reações de redução. E eu tenho que montar uma reação de oxidação. Como é que eu faço para uma semi-reação de redução se transformar numa de oxidação? Basta eu invertê-la. Eu passo os produtos para o lado dos reagentes e os reagentes para o lado dos produtos, como nós podemos ver aqui, ó. Eu peguei o alumínio e as 4 hidroxilas, que eram produtos, e coloquei antes da seta, passou a ser os reagentes. E esse complexo de alumínio com 3 elétrons que estavam antes da seta, eu passei para depois da seta, passou a ser os meus produtos. Então eu inverti e fiz com que a semi-reação de redução virasse uma semi-reação de oxidação. E com isso nós já conseguimos saber a resposta dessa questão. A mistura sólida comercial, então, ela é composta de hidróxido de sódio e a substância pulverizada vai ser o alumínio zero, que é o meu reagente aqui, que está sofrendo a oxidação, que ao ser misturado com a água, produz calor e gás hidrogênio. Então a resposta certa seria aqui o alumínio. Vamos aproveitar essa questão e vamos tentar montar a equação global desse processo, balanceando pelo método de oxirredução. No processo de oxidação, nós podemos observar que o alumínio perdeu 3 elétrons, enquanto na equação de redução ocorreu o recebimento de 2 elétrons. Porém, para a equação estar balanceada, essas quantidades de elétrons precisam ser iguais. Por quê? Como que o alumínio vai perder 3 elétrons e o hidrogênio da água vai ganhar 2 elétrons? Cadê o terceiro? Para onde foi o terceiro elétron que o alumínio perdeu? Então, por isso que nós precisamos balancear. E a forma mais fácil de balancear é multiplicar a semi-reação de redução pela quantidade de elétrons da semi-reação de oxidação e multiplicar a semi-reação de oxidação pela variação de elétrons da semi-reação de redução. Multiplicando a semi-reação de redução por 3, eu vou ficar com 3 vezes 2, 6 moléculas de água, 3 vezes 2 eu vou ficar com 6 elétrons, 3 vezes 1 eu vou ficar com 3 hidrogênios e 3 vezes 2 eu vou ficar com 6 hidroxilas. E a semi-reação de oxidação nós multiplicamos pela variação de elétrons da semi-reação de redução, multiplicamos por 2, então vai ficar 2 vezes 1, 2 mols de alumínio, 2 vezes 4, 8 mols de hidroxila, 2 vezes 1, 2 mols desse complexo de alumínio e 2 vezes 3, 6 mols de elétrons. Alcançamos o objetivo do balanceamento de um processo de oxirredução, que é igualar as quantidades de elétrons perdidos e recebidos. E agora nós podemos montar a nossa equação global. A equação global é montada somando as semi-reações de redução e oxidação. Quando somo equações químicas, espécies químicas iguais em lados opostos da seta podem ser cortados. Então, eu vou cortar esses 6 elétrons com esses 6 elétrons. Observem que eu tenho hidroxila antes da seta na segunda equação e depois da seta na primeira equação, porém elas estão em quantidades diferentes, mas eu também posso cortar essas 6 com 6 da equação de baixo, porém aqui vão sobrar 2 hidroxilas. Não tenho mais nada para ser cortado, então agora nós vamos somar os reagentes e os produtos dessas duas equações. Então vamos ficar com 6 mols de água, está aqui 6 mols de água, 2 mols de alumínio, 2 mols de alumínio, as 2 hidroxilas que sobraram, esses são os reagentes. De produto, nós temos
3 mols de hidrogênio, 2 mols desse ânion complexo com alumínio, que são os nossos produtos. E a equação global nos mostra a reação que está ocorrendo. Ó. O alumínio, que é o material pulverizado, a hidroxila aqui representando o meio básico do hidróxido de sódio, quando misturado com água, produz o gás hidrogênio, conforme está lá no enunciado. Então, a substância pulverizada seria o alumínio. Resposta certa, letra A. E qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Um grande abraço.